O que eu vou te mostrar aqui, muita gente não sabe ou nem imagina que existe. E geralmente funciona assim. Para quem já investe, provavelmente um certo dia o assessor ligado a uma corretora que você tem conta, entrou em contato com você, agendou uma reunião, ofereceu seus serviços para então te ajudar a investir melhor e disse que por esse serviço você não pagaria nada. Neste vídeo você descobrirá que não é bem assim que funciona e inclusive eu vou te mostrar uma alternativa bem mais interessante para que você invista com a ajuda de um profissional. Então fica no vídeo até o final para entender como os assessores trabalham, como eles ganham dinheiro, qual a diferença entre um assessor e um consultor e como eles impactam diretamente na sua carteira de investimentos e, consequentemente, no seu bolso. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Araújo, consultor especialista em investimentos pela Ambima e sócio e consultor da Evolio Consultoria de Investimentos. Se você já investe, está pensando em investir ou está procurando uma forma de administrar melhor os seus investimentos, aliando tranquilidade e segurança, eu tenho quase certeza que você já pensou em contratar um profissional que entende do assunto para te ajudar a escolher os melhores títulos, tomar melhores decisões e fazer, consequentemente, as melhores escolhas de acordo com os seus objetivos. E dois profissionais podem te ajudar nesse assunto, o assessor ou o consultor. Ambos são profissionais certificados no mercado financeiro, porém, a forma como eles trabalham é bem diferente, e é isso que eu quero te explicar a partir de agora. Primeiro a gente vai ver como que o assessor trabalha, e eu tenho quase certeza que você ou irá se surpreender ou irá se decepcionar. O assessor, como o próprio nome já diz, é o profissional que presta assessoria aos seus clientes. A assessoria de investimentos é o modelo de serviço que trabalha com comissões para o assessor. E como eu mencionei na abertura do vídeo, geralmente quando a gente começa a investir com mais consistência ou fazer aportes maiores, um assessor de determinado escritório ligado a alguma corretora entra em contato com você para agendar uma reunião e oferecer os seus serviços. Inclusive, comigo também aconteceu assim, eu marquei uma reunião, ele mostrou a forma como ele trabalhava e me disse que me ajudaria a investir. Quando eu questionei qual seria o valor, o custo do serviço dele, ele me disse que não tinha custo nenhum. Então, na verdade, parecia o melhor dos mundos, porém, seria mesmo se fosse verdade, porque ninguém trabalha de graça, como você já deve imaginar. Eu me lembro que na época, o assessor me disse que ele seria remunerado pelo escritório que ele trabalha, o que não deixa de ser verdade. Porém, existem alguns detalhes aí nesse processo que seria muito interessante você saber para tomar melhores decisões. Eu não sabia e sequer sabia como perguntar o que eu vou te explicar aqui agora. Como você já deve ter percebido, não é um modelo muito transparente, já que o assessor te diz que vai trabalhar sem custo nenhum para você, quando na verdade tem custo e pode pesar muito no seu bolso. Como você não sabe quanto o assessor vai ganhar, neste modelo de serviço, o de assessoria, surge um grande problema para os clientes, o conflito de interesse. Na verdade, o assessor ele é remunerado pelos investimentos que ele convence você a fazer. E se por um lado alguns investimentos não pagam grandes comissões para o assessor, outros podem pagar comissões elevadíssimas, gerando sim um conflito de interesse, porque ele provavelmente, se quiser ganhar mais dinheiro, fará recomendações que pagam maiores comissões para ele. E este é um grande problema porque, mesmo o investimento sendo ruim, se ele pagar uma alta comissão para o assessor pode ficar tentado a recomendar aquele título para você. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando o assessor te liga e te oferece, por exemplo, um CDB, significa que ele vai receber comissão caso você invista nesse CDB. Imagine então um CDB que remunere o investidor com 100% do CDI e ofereça uma comissão de 3% para o assessor. Se o assessor te convencer a investir R$100 mil neste título, a comissão dele será de R$3 mil. Então, mesmo que este CDB não esteja alinhado com os seus objetivos, pode ser que o assessor se sinta tentado a te oferecer, te dizer que é um bom investimento e se provavelmente você não conhece muito dessa área financeira, vai acreditar na palavra dele porque ele é o especialista, vai acabar investindo e ele vai ganhar uma comissão bem gorda por ter te convencido a aplicar naquela instituição. Obviamente que o escritório que provavelmente vai receber a comissão como um todo, mas grande parte desta comissão irá sim para o bolso do assessor. Perceba então que existe um conflito de interesse porque a instituição, mesmo sendo ruim ou o investimento não sendo bom ou alinhado aos objetivos do cliente, incentiva o assessor a oferecer e recomendar aquele investimento através de uma comissão maior. Quando o teu assessor entra em contato com você para oferecer algum tipo de investimento, como eu disse, provavelmente existe uma comissão por trás disso. Se o assessor ligar para você e te oferecer uma oferta primária de um fundo imobiliário, que são novas cotas que o fundo imobiliário está lançando no mercado, provavelmente este fundo imobiliário está pagando uma comissão para o assessor
oferecer essas novas cotas para você. E geralmente essa comissão é bem alta. Então, mesmo que o seu perfil seja conservador, pode acontecer do seu assessor te ligar, te dizer que é uma oportunidade única e te convencer a comprar essas novas cotas dos fundos imobiliários, ou seja, participar desta oferta primária. Dessa forma, ele ganha a comissão oferecida pelo fundo. E aí chega a ser bem interessante, porque muitas vezes o assessor passa meses sem falar com você. Quando surge uma oportunidade dessa, uma oportunidade de ouro, segundo ele entra em contato para te oferecer. Obviamente que neste momento ele está te oferecendo porque ele sabe que ele vai ganhar uma grande comissão. E aqui eu citei apenas as ofertas primárias dos fundos imobiliários, mas isso pode acontecer com outros investimentos, como COI, CRI, CRA, debêntures, entre outros investimentos. O emissor do título oferece uma grande comissão para o assessor justamente para que o investimento seja ofertado para os clientes. Então, neste modelo de comissão, o assessor acaba ficando refém do conflito de interesse caso ele queira ganhar dinheiro. Oferecer investimentos bons, porém que pagam pouca comissão, acaba não sendo atrativo aos olhos do assessor. E olha que esse é apenas um detalhe que a maioria dos investidores não conhece. Mas calma que eu vou te trazer mais informações aqui no decorrer do vídeo. Inclusive, comenta aqui no vídeo, se você já tem um assessor, quando ele entra em contato com você, que tipo de investimento que geralmente ele te oferece? Ele te oferece COI, CRI, CRAs, debêntures, ofertas primárias de fundos imobiliários, ou ele te oferece CDBs, títulos do Tesouro, ações de boas empresas, cotas secundárias de fundos imobiliários? Comenta aqui pra gente saber como que o seu assessor está te atendendo. A lógica, então, neste modelo de serviço é muito simples. Se tem uma comissão muito alta, acaba ficando muito atrativo para o assessor e ele acaba fazendo recomendações para os seus clientes. Então, como eu disse, falta transparência na maioria das vezes quando o assessor faz a reunião com o cliente, porque ele não explica a forma como ele vai ganhar dinheiro e não deixa evidente que existe sim um grande conflito de interesse que pode ter impactos significativos na carteira do investidor. E dependendo inclusive da estrutura montada pelo assessor para você, a sua remuneração pode ser muito baixa, enquanto a comissão do assessor pode ser elevadíssima. E infelizmente nós temos muitas opções de investimentos ruins ou não adequados para os objetivos do cliente que pagam grandes comissões. Se você investe, por exemplo, R$100 mil em um CDB que paga 3% de comissão para o assessor, é como se você, de largada, já começasse perdendo R$3 mil. E eu digo isso porque muita gente também não sabe que quando o assessor ele vai escolher um investimento para você e enviar a ordem para você aprovar, ele pode elevar a rentabilidade dos títulos de renda fixa, diminuindo a comissão que ele vai receber. Obviamente que este processo não é atrativo para ele, né? No caso do CDB que eu acabei de citar, se é um CDB que rende 100% do CDI e o assessor pode elevar a rentabilidade até 110% do CDI, a comissão dele, caso ele eleve essa rentabilidade aos 110%, cairia de 3% para 0,3%, por exemplo. Não é atrativo, porque ele vai fazer o seu investimento render mais, porém a comissão que cairá no bolso dele será muito menor. Então, neste caso, ele acaba optando por fazer um investimento com a mesma rentabilidade que aparece para você dentro da corretora, e não a rentabilidade que ele tem acesso e pode beneficiar o cliente. Mas presta muita atenção, precisa ficar muito claro também que a gente está falando aqui de um modelo que joga contra o próprio assessor. Mas se o seu assessor for um bom profissional, ele fará um bom trabalho. Só que infelizmente, ele fazendo um bom trabalho, ele vai ganhar menos dinheiro. E aí eu volto a repetir, entra o grande problema em questão, que é o conflito de interesse. Quando chegam clientes aqui na nossa consultoria, a gente vai analisar a carteira de investimento deles, a gente encontra muitas falhas e muitos investimentos que não estão alinhados aos objetivos do cliente. Encontramos, por exemplo, fundos de investimentos com taxas de administração elevadíssimas e que o cliente nem imagina que está pagando, e muitas vezes está pagando por um fundo que mal consegue render o mesmo que 100% do CDI. Agora que você já entendeu como funciona o serviço de assessoria, eu quero te mostrar como funciona o serviço do consultor de investimentos, ou seja, o serviço de consultoria. E você vai ver que tem uma grande diferença que pode fazer muito sentido para você. O modelo de consultoria já começa diferente porque ele é baseado no modelo de taxa fixa e não de comissões. Ou seja, nesse modelo, a remuneração do consultor é determinada em contrato entre ele e o cliente. E, portanto, o cliente saberá exatamente
quanto ele paga para o consultor prestar os seus serviços. É um processo muito mais transparente e sem conflitos de interesse. Na consultoria, então, o cliente geralmente procura o consultor, fecha um contrato com ele, este consultor passa a ter acesso à conta do cliente dentro da corretora, assim como os assessores também têm, para que ele possa fazer recomendações e enviar ordens de investimentos alinhados aos objetivos e às estratégias do cliente. Dessa forma, então, o consultor consegue fazer a gestão do patrimônio investido do cliente com muita segurança e muita comodidade. A mensalidade que o cliente geralmente paga para o consultor é baseado em um percentual do patrimônio investido que está sob gestão ou então em um valor fixo dependendo do patrimônio do cliente. Então, pegando o mesmo exemplo do CDB que remunera em 100% do CDI e que pagaria uma comissão de 3% para o assessor, no caso do consultor, ele poderá elevar a rentabilidade deste título para o cliente, diminuindo assim a sua comissão. Essa comissão, que seria de mais ou menos 0,2, 0,3% do valor investido, não entraria para o bolso do consultor. Ela seria creditada na conta investimento do cliente como um cashback. Desta forma, não é interessante para o consultor recomendar para os seus clientes investimentos que pagam grandes comissões, mas que são ruins. É mais interessante para o consultor oferecer e recomendar para os seus clientes investimentos mais seguros e que trazem uma boa rentabilidade, elevando essa rentabilidade ao máximo que ele conseguir e devolvendo para os seus clientes também o cashback, ou seja, o restinho de comissão que sobraria após elevar a rentabilidade deste título. Vou citar um outro exemplo para ficar mais claro ainda para você. Imagine que você entra aí na sua corretora e encontra uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, que renda 95% do CDI. Para o consultor e para o assessor, provavelmente este título aparece com uma rentabilidade de 95% a 99% do CDI. O assessor ou o consultor pode te oferecer este título com uma rentabilidade de 95% do CDI ou então elevar a rentabilidade e te oferecer esse título com rentabilidade máxima, uma LCI rendendo 99% do CDI. Como eu já expliquei, elevar essa rentabilidade diminuirá a comissão do assessor. Mas como o consultor não recebe comissão, ele elevará para o cliente a maior rentabilidade possível e o restinho de comissão, se houver, voltará como cashback na conta do cliente. Se o cliente então é conservador, moderado ou arrojado, o consultor prestará um serviço totalmente alinhado aos objetivos e ao perfil do cliente. Então, jamais o bom consultor te ligará para te oferecer um investimento que não é bom para você. Aqui na nossa consultoria, inclusive, depois da gente elaborar a estratégia junto com o cliente, nós escolhemos os investimentos adequados ao seu perfil e alinhados, como eu disse, ao objetivo do cliente e enviamos a ordem simplesmente para o cliente aprová-la. Obviamente ele pode reprovar a ordem se ele não concordar, mas com certeza ele saberá que nós estaremos escolhendo os melhores investimentos para a carteira dele. Nesse modelo então de taxa fixa que o consultor trabalha, não há o conflito de interesse e ele fará de tudo para aumentar o patrimônio do cliente, isso porque quanto mais dinheiro o cliente ganhar, mais dinheiro o consultor ganhará também. É um processo então de ganha-ganha, os dois lados ganham dinheiro, tirando portanto deste cenário o conflito de interesse. Se a gente pegasse então a carteira de investimentos de um cliente que está sendo assessorado com recomendações voltadas apenas pelas comissões que o assessor receberá, a gente encontrará provavelmente uma carteira cheia de COI, operações estruturadas, CRIs, CRAs, debêntures, e essa mesma carteira na mão de um consultor que trabalha com taxa fixa, provavelmente teria investimentos mais seguros, com boa rentabilidade e as comissões que esse cliente, esse investidor, receberia de volta seria até maior do que o valor que este cliente pagaria para o seu consultor. Normalmente, os investimentos que nós consultores recomendamos para os nossos clientes são produtos que possuem maior qualidade e que no longo prazo trazem melhores resultados. Obviamente, estes investimentos carregam junto comissões menores e por isso o cashback que o cliente receberá será menor do que a comissão que ele pagaria, por exemplo, para um assessor. E obviamente esse processo é bem mais atrativo para o cliente do que para o assessor. Então, se você me perguntasse, Ivan, e agora? Qual eu escolho? Qual é o melhor modelo para mim? Se você quer ter junto com você um profissional para te aconselhar, recomendar os seus investimentos de acordo com os seus objetivos, o seu perfil e totalmente alinhado com as suas ideias e estratégias, com certeza o modelo de consultoria será bem
bem mais interessante. Isso porque o modelo de comissões acaba incentivando o mau assessor a fazer um trabalho ruim para você, já que vai cair mais dinheiro no bolso dele. Já o modelo de taxa fixa acaba incentivando o consultor a fazer um excelente trabalho para você, justamente porque quanto mais dinheiro você ganhar, mais ele ganhará também. E vale lembrar que assim como existem profissionais ruins na assessoria, existem profissionais ruins também na consultoria. Por isso é muito importante que você conheça o seu consultor, entenda como ele trabalha, faça uma reunião com ele para tirar todas as suas dúvidas. Obviamente que existem profissionais ruins em qualquer área, tanto na assessoria como na consultoria, você pode encontrar péssimos profissionais. O bom profissional será aquele que trabalha com muita transparência e que está alinhado aos seus objetivos. Aquela pessoa que só te liga quando é para oferecer um tipo de investimento, para te convencer que aquele investimento é bom, provavelmente não estará sendo transparente e nem te recomendando bons investimentos. Conhecer o perfil do cliente, seu horizonte de tempo, seus objetivos é o mínimo que um profissional que irá te aconselhar nos seus investimentos deve fazer. É muito comum, inclusive, chegar clientes aqui na nossa consultoria e quando a gente questiona se ele tem algum assessor, muitas vezes ele não lembra que tem, ou se tem, ele não sabe nem o nome do assessor de investimentos. Isso porque muitas corretoras acabam trocando os assessores de investimentos dos clientes e esses assessores não têm, como eu disse, um relacionamento mais próximo com o investidor. Um bom profissional, então, ele não vai entender apenas da área comercial, ele não vai apenas te vender o serviço dele ou vender algum produto para você. Ele vai sim trabalhar com muita proximidade com os seus objetivos, alinhado ao seu perfil, como eu já mencionei várias vezes, para que você de fato tenha uma carteira de investimentos rentável e muito segura. Se você me perguntasse qual o modelo que eu escolheria para mim, obviamente que eu optaria pelo modelo de consultoria. Afinal, eu trabalho com o modelo de consultoria e eu não gostaria e nem teria coragem de trabalhar como assessor de investimentos, recomendando títulos ruins para os meus clientes, simplesmente porque ganharia uma comissão maior. O modelo de consultoria vem crescendo já em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, justamente porque os clientes estão percebendo que trabalhar com um profissional que não tem conflito de interesse é muito mais interessante. Nesse modelo, inclusive, o cliente que é mais conservador acaba se beneficiando ainda mais porque o consultor consegue elevar a rentabilidade dos seus títulos de renda fixa. O modelo de consultoria, então, acaba sendo muito mais benéfico para o cliente porque, além de ter um consultor especialista te ajudando a fazer investimentos, este profissional trabalhará sem conflitos de interesse. Se você hoje investe, tem um assessor, não está feliz com a sua carteira de investimentos, eu quero te fazer um convite. Me manda uma mensagem aqui pelo meu Instagram, agende uma reunião comigo e a gente vai junto descobrir qual a melhor estratégia para você. Se você gostou de descobrir os segredos dos assessores e consultores, provavelmente outras pessoas gostarão também. Então já peço para que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que inclusive isso gera engajamento e faz o YouTube entender que esse vídeo é importante e acaba mostrando ele para outras pessoas também. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, fica o convite para se inscrever e se quer continuar aprendendo, clique aqui no vídeo que aparece na tela. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.